Nessa comunidade, nós somos como os outros. Nós somos pecadores perdoados. Deus nos ama. E eu sou bem uma prova. Eu não o procurei. E ele veio me procurar. Eu estava me maquiando e ele me surpreendeu. Eu ouvi uma voz interior que me disse: vem, ame em outro lugar. Eu não tive uma visão. Mas, interiormente, eu senti que Deus era um Deus de amor e com Ele eu poderia viver um amor absoluto que eu tinha procurado em toda parte, menos onde Ele estava. Assim, na manhã seguinte, eu doei todos os meus bens e eu vim para cá. Este testemunho é da irmã Paula Odile, que é membro das Dominicanas de Betânia, uma congregação religiosa que desde 1866 reúne na vida contemplativa mulheres vindas da prisão, marcadas por um passado duro, e outras mulheres que vêm de uma vida menos movimentada. Todas essas religiosas se consagram a Deus em uma comunhão fraterna que se conduz na discrição. Nós estamos aqui em uma de suas comunidades, em Montferrand-le-Château, no leste da França. Para nós, na comunidade, é realmente a mensagem da misericórdia e da esperança que vive em nossos corações. Cada uma deve estar pronta, pouco importa de onde ela venha, a ser confundida uma com as outras. Uma irmã que nunca foi presa pode ser tomada por alguém que esteve, talvez, uma vez presa. E eu acredito que isso faz parte da nossa vocação, do nosso carisma, de viver um dia como uma irmã, que é muito, muito difícil, de quem podemos pensar ter tido um passado difícil. Mas nós nos acolhemos como nós somos hoje. Nós não revelamos nosso passado moral à comunidade. Nós vivemos na discrição. É isso que nos permite de reviver, de ser nós mesmas, sem o que nós fizemos no passado. A discrição em Betânia não é uma negação, não é negativo. É saber discernir o que dizemos. É o amor respeitoso pelo outro, tal como ele é. O passado não existe mais. Ele existe para o reconstruir. Cada uma tem assim seu trabalho pessoal a fazer e nós somos ajudadas para isso. Mas para mim, pessoalmente, foi uma liberação enorme que eu senti quando eu entrei na comunidade. Era o fim. Não temos mais etiquetas. Nós temos todas também o mesmo hábito. Como eu fiquei contente de não me perguntar o que eu devo vestir hoje. Nós somos todas iguais, todas as mesmas fraternalmente. E isso é liberador. Quando fazemos nossa profissão, nós dizemos: nós nos engajamos à comunhão fraterna de misericórdia. E essas são as expressões muito fortes: comunhão, fraternidade e misericórdia. Se eu discuto com as minhas irmãs, o jeito é me corrigir. É claro, todas nós portamos Deus se quisermos, mas às vezes falhamos.
Mas vemos maravilhas nos momentos de recuperação, porque toda noite, antes do ofício das vésperas, nós temos um encontro onde nós nos pedimos perdão diante de todo mundo, se nós nos magoamos. E esses são os momentos formidáveis, porque depois nós sabemos que não tem mais nada. Nós sabemos que somos perdoadas. O lugar onde nós nos sentimos melhor é na adoração, porque é onde nós nos recuperamos e é onde Deus refaz nossa unidade. Jesus é um amigo em quem podemos contar, que não nos engana nunca, que nunca faz falsas manobras e em quem podemos confiar totalmente. É o que eu faço. Eu confiei nele sem condições e sei que ele gosta disso, que confiamos sem condições, totalmente. Mas qual é a origem desse milagre das dominicanas de Betânia? Se essas irmãs vivem hoje nessa comunhão fraterna de misericórdia, é porque seus chamados se apoiam sobre uma palavra de esperança, uma história gravada para sempre no coração dessas irmãs de Betânia. É a história de um inspetor fiscal que tornou-se apóstolo das prisões, que soube reconhecer a graça da figura de Maria Madalena, que os maiores pecadores têm neles o que faz os maiores santos. É a história do padre Jean-Joseph Lataste, um pregador dominicano francês. Tudo começa no 15 de setembro de 1864. Ele tem 32 anos quando é enviado por seus superiores para pregar num retiro de 4 dias às 400 mulheres presidiárias de Cadillac, um antigo castelo em Gironde, na França. Eu não saberia vos dizer a impressão que reteve meu coração no momento em que eu entrei pela primeira vez nesse centro de detenção. Elas estavam aqui, cobertas de roupas grosseiras, que davam a elas uma fisionomia realmente repugnante. É que, apesar de mim mesmo, eu estava sob a influência dos preconceitos populares. As pessoas, na verdade, têm somente por elas o horror. O padre Lataste cresceu em Cadillac. Então ele cresceu diante dos muros dessa prisão, escutando tudo o que as pessoas da vila podiam dizer sobre essas mulheres. E até os anos 50, em Cadillac, falavam dessas mulheres dizendo as meninas perdidas. Condenadas a trabalhos forçados, aprisionadas na noite da memória dolorosa de seus crimes, essas mulheres fazem, em um silêncio rigoroso, de 12 a 13 horas de trabalho por dia. A prisão no século XIX é uma instituição para moralizar os detentos, com 2 meios principais: o trabalho e a religião. E então consideramos que os exercícios religiosos estavam ali para moralizar os detentos. É uma instrumentalização insuportável da prática religiosa, da fé. Nós estamos em um sistema completamente distorcido. É então nesse clima que o padre Lataste chega. Para não interferir nos trabalhos forçados aos quais elas estavam submissas, é às 4h30 da manhã, na capela da prisão, que o padre Lataste se ousa fazer a voz desse Deus, que se faz irmão
amigo de todas essas mulheres abatidas, colocadas à margem da sociedade. Minhas queridas irmãs, eu não sei se vocês prestaram atenção a isso. Começando por como eu chamei vocês, minhas queridas irmãs. E de onde vem que vocês me são queridas? Vocês que o mundo esquece e despreza? É que nós somos ministros de um Deus que ama, apesar do que há de sujo em vocês. E agora ainda, Ele está invisível, na porta de seus corações, e sussurra: pobre criança, doe-me teu coração. E a todas essas mulheres, das quais 3/4 entre elas são criminosas, ele continua a explicar que todas essas privações que elas sofrem podem tornar-se um caminho de amizade com Deus. Ele as compara às monjas. Então, ele as convida a uma vida de contemplação. Ele lhes diz: hoje vocês não podem sair, estão entre 4 paredes, no silêncio, vocês trabalham, vocês rezam. Bem, nos monastérios não é diferente. Exceto que nos monastérios as monjas puderam escolher. Vocês foram trazidas à força, mas vocês podem livremente dar esse sentido à sua vida. E é muito chocante ver que para essas mulheres que estavam presas em sistemas de concentração, enfim, era terrível. Na prisão de Cadillac, na época onde o padre Lateste pregava, nós tínhamos 15% de mortalidade por ano. E é nesse sistema de concentração que o padre Lateste lhes diz: vocês ainda têm liberdade para dar sentido. Vocês têm a escolha de dar sentido. Vocês estão aqui unicamente para sofrer? Ou será que vocês escolhem viver essa vida difícil por Deus, em Deus? Deus tudo sabe. Vossas almas são transparentes ao seu olhar, que as penetra até as camadas mais profundas, mais íntimas. Quais foram então os motivos da queda de vocês? Eu os resumo em 3 principais: o orgulho ou o apego à independência, o apego aos prazeres e o amor ao dinheiro. Para o Padre Lataste, existe uma articulação muito forte entre a misericórdia e a verdade. Ele vai muito longe na misericórdia, mas sem jamais comprometer a verdade ou fingir que o mal não existiu. Na sua pregação, não há nenhuma ligação entre o pecador e o crime. Por um lado, é fácil dizer: seu principal pecado foi o seu crime. Mas não necessariamente. O Padre Lataste aprendeu de São Tomás que para existir um pecado é necessário um ato moral, ou seja, um ato voluntário e livre. E escutando essas mulheres no confessionário, ele se deu conta de que, em inúmeros casos, não houve liberdade por parte dessas mulheres, e que elas haviam sido pegas em situações de forte sofrimento, onde elas haviam perdido completamente a noção de seus atos. Ora, se nós parássemos aqui, seria escandaloso dizer a essas prisioneiras que elas não tinham sido responsáveis. Mas o Padre Lataste não é o presidente de um tribunal de justiça e não estava ali para julgar a responsabilidade dos crimes. Ele não questionava o julgamento que cada uma tinha recebido. Por outro lado, do ponto de vista da consciência e logo do ponto de vista do pecado, ele procura ver quando seus atos foram voluntários e livres. E ele concentra sua pregação bem acima, dizendo: mas no fim do processo, talvez você foi pega em situações onde havia perdido toda a liberdade. Mas você fez em alguns momentos suas próprias escolhas, e sua consciência lhe disse que você pegava um caminho que era errado. E foi aí que você pecou.
Para todo ser humano, seja qual for sua situação, sempre há um momento de liberdade. E o pecado, quando acontece, é nesse momento. Nós escolhemos o bem quando somos livres para escolher, ou nós o negamos? Em um certo momento, ele faz a comparação com Maria Madalena. Como ela tratou seu pecado, colocando-o a serviço do Senhor. Ele diz: vocês também façam o mesmo. Tudo o que têm, sua juventude, sua inteligência, sua imaginação, tudo o que vocês colocaram a serviço do pecado, deem agora ao Senhor. E Ele as coloca diante de uma escolha, dizendo: escolham. E o que acontece se vocês fizerem assim? Vocês que são desdenhadas e desprezadas pelos homens, vocês serão as bem-amadas de Deus, as almas queridas do Salvador. O que Deus ama mais que tudo é algo para ser amado. E o Padre Lataste diz: para se doar a todos, Deus não olha o que nós fomos, Ele é tocado pelo que nós somos. Ele vira para os fiéis dizendo: passado é passado. E hoje, agora, vocês escolhem o dom de Deus? Finalmente, nessa frase, tem-se a distinção entre o pecado e o pecador. Em outras palavras, independente da gravidade do ato cometido, o sujeito na teologia cristã não é totalmente ligado ao seu ato. E então, olhá-lo no presente se consiste em procurar maneiras de reencontrar a pessoa, sem se prender ao que ela cometeu. E com o passar dos dias, o Padre Lataste contempla, escutando incansavelmente cada uma dessas mulheres, a obra liberadora do perdão de Deus em seus corações, que na maior parte dos casos foram cruelmente enganadas, traídas e entregues à justiça dos homens. E ele lhes dizia: vocês perdoaram? Vocês podem perdoar? E elas respondiam: mas já faz muito tempo que eu perdoei e eu rezo todos os dias por essa pessoa. Com tudo o que elas sofreram, elas haviam perdoado. E então não havia mais nada nelas do passado, mais nenhum dano. Era verdadeiramente um novo nascimento que o Padre Lataste via. E ele dizia: mas elas estão mais perto de Deus que alguns religiosos que eu pude encontrar quando eu pregava nos retiros. E é isso que o abalava. Elas estão prontas, só precisamos lhes abrir as portas. Foi então, rezando à noite no meio delas, como um irmão, diante dessa presença concreta de misericórdia, que subitamente ele recebe a ideia de um projeto absolutamente novo: inserir as detentas que tivessem o desejo e a vocação na vida religiosa contemplativa dominicana. No fim do retiro, diante das detentas e dos empregados da prisão, ele diz: nós as julgamos culpadas. Elas não o são. Elas foram, é verdade, mas desde muito tempo elas não são mais. Elas reconquistaram pelas lágrimas e pelo amor de Deus uma segunda inocência. Sim, minhas filhas, seja qual for seu passado, não se considerem mais como prisioneiras, mas como almas dedicadas a Deus. Vocês também,
com as almas religiosas. Isso era muito revolucionário no século XIX. Era mesmo impensável, ainda do ponto de vista social. Ninguém podia acolher, nem como um simples empregado em casa, alguém saído da prisão. E também não podíamos entrar no convento como um passado carregado. Era impossível. As portas estavam todas fechadas. Quanto à vida consagrada, era o nível máximo, o grau mais elevado. A vida consagrada era realmente a aristocracia da igreja. Então, o padre Latast fez das detentas consagradas. É extraordinário, extraordinário. Ele teve, obviamente, muitas dificuldades para fazer tudo aquilo ser aceito, mas ele fez. E o milagre de Betânia é Deus agindo. Ele sempre disse, não é obra minha, é o Senhor que a deseja. Isso é sua grande humildade. Ele jamais disse, sou eu que quero começar. Não, é a obra de Deus. Eu não passo de um instrumento do Senhor para essa obra. Um ano depois da sua primeira pregação em Cadillac, o padre Latast é convidado de novo para pregar em um segundo retiro, a pedido das detentas. E ele constata que elas haviam cumprido o que ele havia proposto. Em outras palavras, elas viveram esse ano nessa perspectiva de uma vida praticamente monástica na prisão. E várias detentas lhe manifestam seu desejo de se entregar a Deus quando saírem da prisão. Ora, isso confirma perfeitamente em seu projeto, e a partir desse momento, ele vai se engajar de uma maneira ainda mais forte na realização deste projeto. Daí para frente, as coisas fluem bem rapidamente. Em março de 1866, para promover o projeto dessa nova fundação, que se chama A Casa de Betânia, o padre Latast publica As Reabilitadas. Ele, então, chama a atenção da opinião pública e política. Se essas mulheres detentas são plenamente reabilitadas aos olhos de Deus, por que nossa sociedade deveria continuar a excluí-las quando elas saem da prisão? A Fundação de Betânia é um gesto político. É surpreendente ver que ele tenta divulgar a existência dessa casa, mesmo quando ela ainda não existe. Pois essa é a dimensão apostólica de Betânia. Basta que nós possamos dizer que em um lugar do mundo, na igreja, na ordem dominicana, mulheres que conheceram a prisão, conheceram a prostituição, são religiosas consagradas. Isso basta. A partir de maio de 1866, apesar de várias dificuldades, a fundação se enriquece com a chegada providencial da Madre Henri Dominique, uma religiosa da apresentação de Tours, que se tornará a primeira superiora de Betânia. Em julho de 1866, encontraram uma casa perto de Besançon. A compra se conclui rapidamente graças a uma rica benfeitora, que havia viajado por engano no mesmo vagão de trem que o padre Latast. Foi assim que a Casa de Betânia é fundada em 14 de agosto de 1866. Progressivamente, as primeiras irmãs e reabilitadas começam a chegar. Elas se sucedem com o passar dos anos e se difundem em diferentes países até hoje.
Essa história do Padre Latasta deu início à procura do Cristo por homens detentos na prisão de Norfolk, nos Estados Unidos. Desde 1990, entre esses muros que os prendem, em alguns casos por toda a vida, eles se engajam para compartilhar uma vida comunitária e de oração na prisão. Eles também fundaram uma fraternidade leiga dominicana, chamada Nossa Senhora de Misericórdia. Neste domingo, 3 de junho de 2012, em Besançon, na França, mais de 5.000 pessoas estão reunidas para a beatificação do padre Jean-Joseph Latasta. Escutando a pregação do mestre da Ordem dos Pregadores, o padre Bruno Cadoré, nós podemos rezar nesse mês por todas as irmãs dominicanas de Betânia, e com elas, por todos os homens e todas as mulheres que, na prisão, esperam a liberdade ou o perdão de Deus. Em Cadillac, nessa prisão, as palavras do jovem pregador se dirigem aos detentos, ecoando a voz de Deus que se dirige a seu povo, para tirá-lo da alienação e lhe dar a liberdade. Queridas irmãs, queridos irmãos, essa liberdade do perdão, ela está aqui para nós hoje. Todos nós somos chamados a reerguer a cabeça e viver como filhos de Deus. A palavra deste mês se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 47. Falando da mulher pecadora que acaba de beijar os seus pés e de ungí-los com perfume, Jesus diz: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela demonstrou muito amor.